Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um dos nossos vídeos. Estamos ao vivo para ajudar você mais uma vez em todos os tratamentos naturais que você puder imaginar. Nós trabalhamos muito, estudamos muito para preparar sempre materiais para que você possa dizer assim, não, eu tenho algo que eu posso aplicar na minha vida no dia a dia. Hoje eu vou estar com uma autoridade no assunto, me sinto muito privilegiado, é uma oportunidade para mim, imagina só para vocês que têm me seguido aqui, você que está vindo do YouTube, do Facebook, você que já nos segue aqui no Instagram, é muito importante que você preste muita atenção em cada palavra aqui. Ele já deve estar por aqui, o Dr. Boarin, acredito que já está entrando aqui, ele vai fazer a solicitação para participar ao vivo, o Dr. Boarin já pode ir fazendo aí. O Dr. Boarin, ele é médico, né? Eu vou ler um pouco sobre ele aqui para você entender a autoridade que ele tem. Eu acredito que ele seja hoje, com toda a humildade que ele tem, uma das maiores autoridades do mundo em tratamentos naturais, é o Dr. Boarin. Ele é seguido por muitas pessoas que estudam esse assunto, então é um privilégio para mim e para você que está assistindo o vídeo agora. Ele é médico, ele é nutricionista, ele é médico diretor clínico de uma clínica de spa chamada Lapinha. Ele já escreveu mais de 10 livros sobre nutrição e qualidade de vida, especialista em nutrição humana, aí vem dizendo as faculdades que ele fez aqui, claro, é pós-graduado em nutrologia, ele já foi até médico perito judicial e também já foi professor universitário. Então, estamos diante de uma grande autoridade. Eu vou esperar que ele mande para mim aqui visualizaçãozinha. Dr. Boarin, eu acho que a equipe dele está mandando lá, né? Enquanto ele não entra aqui, eu vou só entrar em contato aqui com o pessoal. Vamos ver onde é que ele está aqui. Vamos esperar o Dr. Boarin dar um oi aqui na live. Então isso, pode dar um oi para nós aí, Dr. Boarin, que a gente já vai lhe chamar aqui, tá? Ou se não, você só clica aí no visualizar e já vai estar tudo certo. Vamos ver se ele está ali. Não apareceu ainda não, né? Vamos ver se a gente consegue, né? Diz que tudo que é mais difícil é melhor. Vamos ver aqui, vou dar um oi aqui pro assessor dele aqui, ó. Vamos ver. Não estou conseguindo chamar o Dr. Boarin, hein? Aqui. Se ele me der um oi ali, eu já chamo ele. Enquanto eles se preparam lá, que deve... Aqui, ó. Vou dando alguns oi enquanto eles se preparam lá, tá? Vamos lá, então. Oi para o Jonan SDMR, deve ser Movimento de Reforma, de uma igreja muito legal. MM Decor. Apareceu aqui, Dr. Boarin já pediu aqui, vou chamar ele aqui, tá bom? Gente, nós estamos aqui iniciando esse vídeo. O Dr. Boarin. Olá, Tiago. Boa noite, Dr. Boarin, que privilégio, homem. Eu disse pro povo aqui que tudo que é difícil é melhor, né? Tá me ouvindo bem, Dr. Boarin? O som está perfeito, alto e bom som. Como é que está chegando a minha imagem aí o som? Dr. Boarin, o povo que está aqui são pessoas que de alguma forma precisam de ajuda, principalmente dos médicos, esses novos médicos. Sei que o senhor não é novo médico, mas lá no passado já tinha esse mesmo pensamento que se tem hoje. Eu percebo pelo que eu leio dos seus livros, pelo que eu acompanho o senhor, que eu acredito que o senhor tem até alguns privilégios que o senhor não tiveram de ter uma mensagem tão forte de saúde, né? E hoje está se falando muito em comida natural.
Eu li alguns livros seus, até alguns que não foram de tão sucesso, mas são sucesso, como Nossa Comida Assassina, que hoje é muito atual, né? Hoje é um livro, Nossa Comida Assassina, eu acho que é o nome desse livro, né? Eu li inteirinho, achei incrível. Sim. Quantos anos aquele livro tem? Então, ele foi editado em 1999. Olha aí. Então, já faz mais de 20 anos. Então hoje a gente fala isso, né? Eu baseei muito o que eu estudo nas TVs nacionais, dentro desse livro, fui muito privilegiado. E hoje, doutor Boarim, eu não vou perder nem um minuto aqui me apresentando nada. Eu quero perguntar, porque eu sou um privilegiado mais que os meus seguidores daqui. Doutor Boarim, com toda essa sua experiência que eu citei aqui, o pessoal estava chegando aqui. Com todo esse conhecimento, eu já conheço um pouco do senhor. É possível, quero que seja sincero, seja médico, né? Seja tudo que o senhor fala que o senhor é, aqui, é possível uma pessoa tratar uma doença de uma forma natural? Ou será que todas ou algumas doenças? Isso é possível de verdade ou não é? Ou depende? Diga pra gente. Então, Tiago, deixa eu dar uma calibradinha nesse conceito, né? A única maneira de você curar uma doença é através do seu sistema imunológico, ou seja, através da sua própria natureza, né? Ou seja, se você reforçar o seu sistema imunológico, se ele estiver competente, você vai conseguir enfrentar qualquer inimigo. Venha ele de fora, seja um vírus, ou venha ele de dentro, seja, por exemplo, uma célula maligna. Então, tudo vai depender do poder de fogo, né, da competência do seu sistema imunológico e a sua capacidade intrínseca de autodefesa. O que eu quero dizer com isso? Papai do Céu nos dotou de uma capacidade fantástica de autogestão da nossa própria saúde. E o tratamento natural, né, que na verdade ele está baseado no tripé, o famoso tripé da saúde. O que é isso? Alimentação, somos o que comemos, cuidado do corpo, que envolve exercícios físicos e qualidade do sono, e aqui, no terceiro vértice, está o quê? Saúde mental, somos também o que pensamos. Então, se nós cuidarmos da saúde, nós vamos vencer o mal com o bem. Vamos vencer a doença com a saúde. Né? É verdade que alguns inimigos, né, eles precisam ser combatidos de uma forma frontal, direta, agressiva. Então, nós temos aí duas medicinas. Uma medicina natural, né, que fortalece o amigo para lutar contra o inimigo, através de um estilo de vida saudável, principalmente, e temos uma medicina alopática, uma medicina indutiva, que ataca diretamente o inimigo. E muitas vezes é necessário que uma complemente a outra. As duas devem trabalhar em harmonia, em sintonia, em parceria, em prol desse patrimônio tão valioso que é a nossa própria saúde. Não sei se eu respondi sua pergunta. Respondeu. Então tem gente que se cura, que ninguém vai ver para sempre, isso aí vai morrer de alguma coisa, né? Um dia, claro. Mas tem gente que se cura porque tinha um organismo mais preparado. E tem gente que não se cura porque tinha um organismo mais doentio. E aquela pessoa, que é pouca, mas eu acho que todo mundo conhece alguém que come de tudo e vai aos seus 90 anos. Essa pessoa deu sorte, ela mentiu que não se cuida, o que aconteceu com ela? Então, sempre existem exceções. Mas segundo as pesquisas médicas, Tiago, existem no mundo 5 blue zones, entre as quais você tem Icária na Grécia, você tem Sardenha na Itália, você tem Loma Linda nos Estados Unidos, tem Okinawa no Japão, que são regiões onde as pessoas vivem muito. E vivem com alegria, vivem com qualidade, com energia, né? E elas têm vários aspectos em comum, né? Essas regiões de longevidade, as pessoas passam dos 100 anos, elas não fumam, elas se alimentam saudavelmente, elas se exercitam regularmente, são pessoas que têm uma atitude positiva diante da vida, é aquele tipo de gente que acorda de manhã e diz assim, eu tenho um propósito na vida. E quando vai deitar, diz assim, põe a cabeça no travesseiro, dever cumprido. E são pessoas de bem com a vida.
Então, elas têm essas características em comum, né? E entre essas características, eu quero destacar o papel da alimentação. Todas essas pessoas adotam hábitos alimentares saudáveis, mas para toda regra tem exceção, né? Você deve ter conhecido o nosso arquiteto famoso, Niemeyer, né? Passou dos 100 anos, conheceu ele? Sim. Então, Niemeyer, ele fumava e passou dos 100 anos. Aí você pode tirar uma conclusão precipitada e insensata, dizendo, então, para o passar dos 100 anos eu vou fumar, o que não tem absolutamente lógica. Mas se uma pessoa... Ele teve sorte, mas não vou basear minha sorte por ele, né? Assim, seria Claro, isso aí. é porque ele tinha uma compleição genética privilegiada, né? Privilegiada. É raro isso, né? Se ele tivesse cuidado da saúde dele, não fumasse, provavelmente ele estava vivo até hoje. Ele teria passado dos 108, 110 anos, entendeu? Então, uma pessoa que tem uma constituição mais débil e não se cuida, né? Ele vai viver muito pouco, né? Que é a maioria, né, das pessoas. Um grande número, sem dúvida, tem uma constituição mais fraca, não se cuida, e nós podemos otimizar não só a nossa quantidade de vida, a nossa expectativa de vida, Tiago, como também podemos otimizar a nossa qualidade de vida. Acrescentar não só anos à vida, como diz aquele ditado, mas vida aos nossos anos, né? Que é o nosso principal objetivo. Seja direto, tá? Para mim. Não é que não fuja, né? Fala pra gente, a gente tá aqui para entender. As plantas curam? Então, é como eu falei para você, o conceito de cura, né, ele precisa Vai depender da pessoa. Exatamente. Ele precisa ser entendido sob essa ótica. É o nosso corpo, é o nosso sistema imune, a nossa capacidade intrínseca de autogestão, autorregeneração, né, da própria saúde, que nos cura. E as plantas ajudam. Sem dúvida alguma, as plantas dão uma valiosa colaboração, desde que sejam competentemente indicadas, né? Conforme o caso. Na medicina, a gente tem um ditado que é um axioma: cada caso é um caso. Então, você tem 3 pacientes, paciente A, paciente B, paciente C. Os 3 têm o mesmo diagnóstico, a mesma doença, o mesmo rótulo. Vou dar um exemplo: pressão alta, né? Você prescreve um certo tratamento para o paciente A, e aquele tratamento funciona muito bem. Pode ser um tratamento natural, né? À base de alimentação, emagrecimento, exercícios físicos, mudança no estilo de vida. Ele está com a pressão alta, emagrece, muda o seu estilo de vida, diminui o sal, aumenta o magnésio, aumenta o potássio, faz a dieta DASH, né, que é Diet Approach to Stop Hypertension, emagrece e a pressão normaliza só com o natural. E ainda prescreva algumas plantinhas medicinais para ajudar, né? E ele melhora. Tem o paciente B, que se eu fizer isso, provavelmente ele vai dar uma melhoradinha, mas não vai ser o suficiente. Eu vou precisar usar, né, um agente antihipertensivo para ele, né, junto com o tratamento natural. E já um paciente C tem a pressão tão alta, né, que se eu não prescrever para ele algum medicamento para poder baixar a pressão dele, ele pode ter um derrame a qualquer momento, né? Claro que o tratamento natural vai ajudar no momento certo, né, na indicação adequada, entendeu, Tiago? Então depende de cada caso, mas o tratamento natural, ele é sempre bem-vindo. É o que a gente chama de medicina complementar, né, onde entram fitoterápicos, hidroterápicos, massoterapia, acupuntura, enfim, a gente tem que trabalhar de uma forma sincronizada, articulada com os tratamentos da medicina convencional, principalmente quando o caso é mais grave. Entendi. Doutor Guarim, eu tenho uma coisa que eu notei muito, eu estudo muito essa área também, tenho aprendido muito, por sinal, com seus materiais, é o número de pessoas que estão com problemas de fígado, porque eu não sou velho, mas também não sou jovem, mas gordura no fígado, isso é uma coisa que eu estou ouvindo de um tempo para cá. Não é uma... Ou vamos dizer que a gente sempre fala, se tinha, né? Não se falava, um exemplo. Ou não sabia-se o que era. Por que cresceu tanto os problemas nesse assunto com o fígado? Por que isso aconteceu? Por que está acontecendo isso? Então, você tem toda a razão, Tiago. Os problemas hepáticos vêm aumentando muito de incidência, principalmente a esteatose hepática não alcoólica. Esteatose hepática não alcoólica é a infiltração de gordura no fígado.
E isso está associado diretamente, respondendo de modo objetivo, à obesidade. Nós temos uma taxa crescente de sobrepeso e obesidade. Hoje, no Brasil, mais da metade da população já tem sobrepeso mais obesidade. E nos Estados Unidos chega a 70%. E com esse excesso de tecido adiposo, principalmente na região da barriga, que a gente chama de adiposidade central, é a gordura do mal, gente. Gordura da barriga é gordura do mal. Cada centímetro a mais que você tem de barriga, gente, representa alguns anos de vida a menos. Inclusive, foi o meu tema no Congresso de Nutrologia e Endocrinologia. Eu fui convidado para fazer uma palestra exatamente sobre esse assunto, né? A relação entre a circunferência da barriga, quantos centímetros de barriga você tem ali na região do umbigo, e a relação, por exemplo, com câncer, com diabetes, com doença cardiovascular, com dislipidemia, que é uma correlação praticamente linear. E quando eu falo de dislipidemia, estou falando em colesterol alto no sangue. E isso está associado com esses problemas de fígado, diretamente, né? Quando você tem alteração na obesidade central, quanto maior a sua barriga, né, mais centímetros de circunferência abdominal, maior o risco de você desenvolver problemas de fígado, como a esteatose hepática não alcoólica, porque não depende do álcool. É claro que o álcool piora, né? Ela vai piorando, né? Ela vai piorando. A esteatose, depois vem a esteato, eles chamam como é? Esteatose, depois vem a esteatose hepática, hepatite, né? E depois pode vir a cirrose. A cirrose no ciclo evolutivo da história natural. Isso tudo, então, é porque as pessoas engordaram muito. Então, com o abdômen muito avantajado. Esse é a maior parte. Então, é uma coisa interessante que eu vou lhe perguntar. Se quiser responder, tudo bem. Se não quiser, também não tem problema nenhum. Tem um médico muito famoso. Tem um médico. Eu acho que é um direito. Tem um médico muito famoso que diz que colesterol não faz mal. E, o que o senhor tem a dizer sobre isso? O doutor Léo Ribeiro, ele sempre fala, colesterol não faz mal, isso aí. Enfim. Isso é mito ou faz mal mesmo? O colesterol ruim faz mal. Existe ruim, existe bom. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Que eu acho que essa é a dúvida de muita gente que está me assistindo. Né? E a propósito, eu estou fazendo uma pesquisa já há 8 anos sobre colesterol, né? Lá na Lapinha, onde eu sou diretor clínico, nós fazemos o exame na entrada e quando a pessoa fica um período maior na saída, e nós já temos um N de centenas de casos e vamos publicar mais um trabalho científico sobre a questão do colesterol. Então nós temos medicina baseada em evidências. Tudo que eu falo, eu tenho que ter a fundamentação de trabalhos científicos robustos. Trabalhos duplos cegos, trabalhos randomizados, né, trabalhos multicêntricos. Então, eu tenho que comprovar aquilo que eu estou falando. Eu não posso simplesmente me basear em achismo. Né? E a questão o colesterol faz mal? Sim, sim. Os estudos científicos são conclusivos a esse respeito. É verdade que há muita confusão, Tiago, muita confusão, porque você tem várias frações do colesterol. Hoje, o colesterol total, né, que inclui o colesterol IDL, o colesterol LDL, o VLDL, HDL, são muitas frações. Esse colesterol total, ele não é importante para a gente estabelecer metas de tratamento, né, e estabelecer condutas. Então, hoje a gente se baseia no colesterol LDL, que é o chamado mau colesterol. E mesmo dentro do LDL existem ainda várias frações. Por exemplo, partículas grandes e flutuantes, partículas pequenas e densas. Então, veja que é um assunto muito complexo. E quem não é especialista, quem não é da área, acaba criando muita confusão. As pesquisas científicas são realmente muito claras. Né? O colesterol LDL faz mal. Não é causa. Ele não é causa, veja bem, Tiago, ele não é causa, o colesterol LDL, de doença cardiovascular, isso é verdade. Ele não é fator causal, ele é fator de risco. Ele é fator que aumenta o risco para doença cardiovascular. Mas veja bem, existem mais de 2.000 mutações genéticas, né, no receptor desse colesterol mau. Então, doutor Bard, nós estamos pirando aqui, nós estamos pirando aqui, peraí. Então não é só o LDL e o HDL. Não. Bom, são frações dentro do próprio LDL que é o ruim. Isso, frações e mutações que acontecem com ele. E mutações que acontecem no receptor dele. Então, veja, você tem muitas possibilidades.
né, se você fizer uma regressão logística, né, se você fizer um estudo matemático bem feito, você vai descobrir o seguinte, que tem um grupo de pessoas que não ingere colesterol, né, e que tem um colesterol altíssimo no sangue, são vegetarianos, veganos, e o colesterol é muito alto. Você já viu isso? Pô, eu sou Já vi vegano, isso. eu não como carne, eu não como fritura, e meu colesterol é altíssimo, né? Já tem aquela pessoa que come filé mignon, churrasco todo fim de semana, e o colesterol é baixíssimo. Como tem também aquelas pessoas que têm um colesterol LDL altíssimo e morrem 90 anos, 100 anos sem ter problema nenhum, né? E tem aquelas pessoas que têm um colesterol LDL baixíssimo, quer dizer, tem um colesterol mal baixo e morrem do coração. Então você tem todos os cenários possíveis. Mas se você fizer uma análise estatística, matematicamente plausível, você vai ver que se o seu colesterol do mal, LDL, estiver alto, a sua probabilidade de morrer de derrame e de morrer de infarto é muito maior do que se você tiver o seu colesterol LDL baixo. Isso não é achismo, Tiago. Isso é matemática. Colesterol, então existe colesterol mal e existe colesterol bom. Sim, existe, existe. O colesterol HDL é o bom e o LDL é o mal. Digamos assim, de uma forma mais pragmática, né, para as pessoas entenderem. Não é que ele seja o bom ou o mal, mas para as pessoas entenderem, a gente diz, tem um que tem um efeito maléfico e o outro tem um efeito benéfico. Por isso a gente chama apelido, é um apelido de bom e Mal e mal. Mas bom, não é né? que existe. É para facilitar a compreensão. Fígado, tem alguma planta que o senhor já sugeriu ou sugere? Tiago, olha, essa planta, ela é muito boa para o fígado, para a gordura do fígado. Existe. Então, na verdade, a função do fígado, né, o acúmulo de gordura, né, ou a fibrose hepática, que é a doença hepática avançada, tudo depende, né, desse equilíbrio entre a produção de enzimas, a produção de bile e a liberação. Então, você tem Tá. algumas plantas que têm efeito colagogo e colerético, ou seja, ajudam a eliminar essas toxinas do fígado através da bile, né, e aumenta a produção da bile, eliminando as toxinas do parênquima hepático. E eu tenho aí Entendi. algumas plantas, inclusive a gente usa na lapinha todo santo dia. As pessoas já recebem, o pessoal chama de aperitivo, né? Recebem na Tá. mesa, chama Tayuya, né? Que é o Caiaponia Tayuya, o nome científico. Né? Ela é bem amarguinha e ela tem esse efeito de desintoxicação hepática. Agora, é claro, não dá para usar muito tempo, porque, como diz o nosso presidente, né, nesse tempo de coronavírus, a diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Esse é um ditado muito antigo. Se você usar uma planta como a carqueja, que também tem esse efeito, né, como o dente de leão, que também tem esse efeito, o boldo do Chile, que também é muito benéfico. Aliás, o boldo do Chile, né, benéfico também para o estômago, junto com a espinheira santa, quer dizer, se você usar demais por um período longo, eles também têm princípios hepatotóxicos. Né? Todo alimento e toda planta tem um lado benéfico, né, numa dose certa, num período certo, e tem um lado que pode significar intoxicação se você usar demais. Você se intoxica até da internet, né? Se ficar muito tempo na frente né, das mídias, Doutor, né? doutor Boring, eu anotei aqui. É possível dormir bem? Quer dizer, eu fiz um estudo esses dias atrás e percebi que mais da metade da população brasileira não dorme bem à noite. Tem cura insônia? Dá para voltar a dormir bem? Dormir normal? Eu já pergunto quantas horas é, quanto tempo é. Existe uma saída ou depende também? Sempre, Tiago, essa palavra vai ser meio recorrente, né? Recorrente. Depende do paciente. Tem pessoas que têm Tá. insônia muito grave, né? Mas a maioria das pessoas tem insônia por causa da ansiedade, por causa do pensamento acelerado. Elas não conseguem desacelerar, O né? que é isso? Por que isso Estímulos. acontece? Excesso de estímulos, né? Muito, Vivem muito cobrindo. WhatsApp, muita internet, muito assim? Exatamente, estressores, né, o tempo inteiro. Não se desligam, não se desconectam, né? O tempo inteiro conectadas. Então, esse excesso de preocupações, excesso de estímulos, né? Tanto Tem gente visuais, que acorda de madrugada e vai ver o WhatsApp. Isso aí o é um atu- estímulo que tira o sono.
Tira o sono. Aliás, a própria luz, né, do computador, a própria luz, ainda que você diminua a concentração de ondas, né, determinado feixe de frequência, você ainda vai estimular a sua retina e vai diminuir a produção de melatonina. Né? Que hora que eu Melatonina devo natural. dormir? Que Então, hora que é bom dormir? é uma boa pergunta, viu? Porque quando a gente dorme tarde, né, a gente corre o risco de prejudicar a arquitetura do sono, quando a gente dorme tarde e não atinge suficientemente o sono REM. Já ouviu falar no tal de sono REM? Ouviu? Todo mundo ouviu falar? Sono rápido em movimentos, que é uma zona do sono profundo, quando você sonha, quando você produz testosterona, quando você produz, né, os hormônios sexuais, hormônios da alegria, os hormônios do bem-estar. Então, se você dorme tarde, você desequilibra a arquitetura do sono, você diminui a produção desses hormônios, você aumenta a produção, por exemplo, do 2-araquidonoilglicerol, que é um hormônio que dá fome no final do dia, e desregula o seu apetite e leva à obesidade. O sono ruim leva ao diabetes, né? Pode prejudicar o metabolismo. Então, o sono, gente, inclusive é fundamental para a imunidade. Se você quer enfrentar melhor o coronavírus, durma mais cedo, durma bem, desliga a internet. Que hora? Que horas? Então, isso varia de pessoa para pessoa, mas eu diria que lá pelas 10, 10 e meia, 11 horas no máximo. 11 horas no máximo. Já. Se você puder deitar, 10 e meia, pega um Internet livro. não uso que 1 hora antes, meia hora antes? O que eu faço? Meia hora, 40 minutos antes, já é bom estar desligando a internet, pegar um livro. Né? Vai ler um bom livro, fazer uma boa leitura, uma comunhão com o Papai do Céu, pega a Bíblia, vai ler, vai orar. Você vai ver que o sono vai vir naturalmente. Quando você pega um livro para ler, gente, faz toda a diferença. Né? São estímulos diferentes para o cérebro. Leitura e uma tela de internet, de computador, de celular, né? Há uma diferença muito grande para o seu cérebro. Doutor Guarim, existe alguma planta, algum alimento que ajuda a dormir melhor, a produzir melatonina ou a relaxar? Enfim, existe alguma coisa? Sim, é verdade. E interessante, Tiago, que ao longo de mais de 30 anos tratando as pessoas com insônia, e ao tempo inteiro, mesmo nesse período aí de reclusão, eu estou fazendo muita consulta online. Né? E é o tempo inteiro, insônia, né? Algumas pessoas respondem muito bem com a passiflora incarnata, né? Que é o maracujá. Outros respondem muito bem com o manda fazer, tem chá, como é que é isso? Então, existe já no mercado, né? Nos Estados Unidos são suplementos, aqui no Brasil são nutracêuticos, né? São suplementos alimentares, à base de maracujá, à base de mulungu. Né? Uma dica que eu vou passar para vocês aí, nós servimos muito à noite lá na Lapinha, o chá de alface concentradinho. E colocamos um pouquinho de... Você falou na Lapinha algumas vezes. A Lapinha o que é? Uma clínica? Isso, a Lapinha é uma clínica e um spa, né, onde eu sou o diretor clínico. A pessoa chega lá, ela chega com uma doença, ela é avaliada, como é que funciona? Então, existem várias rotas, Tiago. Existem várias rotas. A maioria procura a rota de emagrecimento. Né? Existe a rota antitabágica, aí a pessoa vai para largar o cigarro. Existe a rota dos tratamentos naturais, aí a pessoa tem algum problema de saúde e a gente trata por meios naturais tanto quanto possível. Ou a gente associa acupuntura, associa algum medicamento, mas conforme o caso a gente pode receber ou não. Quer dizer, casos mais graves... Fica aí no Paraná? Fica no Paraná, fica na cidade da Lapa. Quem quiser conhecer, é só entrar Lapinha Spa, digitar no Google, é a primeira que vai aparecer. Lapinha, Lapa Pequena Spa. Né? E vai encontrar. Guarim, eu queria ficar com o senhor aqui umas 10 horas, mas não posso, eu também não pode. Nós marcamos 8h30, 9 horas. Temos mais 10 minutos com o senhor? Tranquilo, vamos lá, vamos nessa. Tá. Vamos lá. É porque eu estou preocupado com o senhor. Aqui a gente vai falando, né? Eu sempre tenho meia hora, mas o pessoal está gostando aqui, vamos ficando aqui. Outra pergunta que eu queria fazer para o senhor. Tá? Tem muita coisa interessante aqui. Eu botei aqui assim, ó, coisas modernas, que são coisas que estão surgindo por aí, são coisas modernas. Porque o senhor que está vindo tanto tempo, né, estudando a medicina natural, a medicina alopática, vê doença nova e vê tratamento novo e vê técnica nova direto. Né? Surgiu agora uma tal, que também é nova para a gente aqui, tal de dieta low carb. O senhor deve fazer isso mesmo ou não? Ou o que é isso aí também, para a pessoa entender? A resposta é não. Né? Aliás, não deve fazer. Não deve. Eu estou vindo do Congresso Mundial da Obesidade.
Só um instantinho. O senhor aqui já contrariou o doutor Laí Ribeiro. O senhor é corajoso, hein? Agora o senhor está contrariando o doutor Juliano Pimentel, que é um... Ele vive dentro do low carb. Tá. Não deve fazer. Eu vou dizer que sim, não deve fazer, né? Eu não tenho medo de contrariá-los, né? Porque a gente está falando com base em estudos científicos. Estou vindo do Congresso Mundial de Obesidade, né? E por que não? Não existe isso de low protein, low carb, nem de mais, nem de menos. Eu sou contra o açúcar, eu sou contra refrigerantes, eu sou contra aditivos químicos, obviamente. A dieta deve ter a quantidade certa de carboidratos, nem de mais, nem de menos. E qual é o problema? É a relativização, viu, Tiago? É a relativização. Porque as pessoas estão consumindo açúcar em excesso, estão consumindo carboidrato demais. Então, em relação ao que as pessoas consomem, eu diria que uma dieta saudável pode ser, entre aspas, low carb, né? Em relação ao excesso que as pessoas comem. Então, se a gente cortar doces, cortar guloseimas, cortar massas brancas, cortar farinha branca, etc., que não presta e colocar as integrais no lugar, nós vamos ter uma diminuição do carboidrato. Mas isso não quer dizer low carb, isso quer dizer uma quantidade certa de carboidrato. Inclusive, tem muito estudo científico, o tempo não permite, seria maçante eu apresentar, mas eu faço muita palestra sobre isso, mostrando que quando você faz uma dieta low carb, né, uma dieta riquíssima, que geralmente é rica em proteína, é uma dieta high protein and low carb, tem proteína de mais e carboidrato de menos, você ofende a sua microbiota intestinal. Né? Você cria uma microbiota intestinal obesogênica. É verdade que a dieta low carb... Sim. A dieta low carb faz perder peso. Quanto de açúcar que eu preciso por dia? Uma pessoa normal. Então, isso vai ser mais ou menos de 50% a 55% do seu VCT, do seu valor calórico total. Isso quer dizer que se você precisa de 2.000 calorias, 1.000 calorias devem ser, não é de açúcar, mas de carboidratos. Existe uma confusão generalizada porque carboidrato, fruta, não é carboidrato, contém carboidrato. Batata doce não é carboidrato, contém carboidrato. Então, agora é interessante. Então, a fruta não é, ela contém. Ela contém, exatamente. Ela não contém só carboidrato. Então, esse negócio de que frutose faz mal, também está errado. Essa frutose que eu tomo um suco de laranja, um suco de goiaba, isso eu posso tomar, então. Se for parcimônia, cuidado. Depende, viu, Tiago? Se você tiver a frutose isolada do contexto, separada do contexto, ela faz mal. Mas se você que não tiver é no suco de laranja, no caso, né? Isso. Se você tiver a frutose do suco de laranja no contexto alimentar correto, se você perguntar, tal alimento faz bem, eu vou dizer, depende da alimentação. O alimento é nada, a alimentação é tudo. Depende do contexto. Doutor Guarim, eu estou chegando à conclusão que todo mundo está louco, então. Oi? Tá uma confusão, então. Então as pessoas estão seguindo coisas da cabeça delas e de conclusões pessoais, assim. Exatamente. A gente tem que se basear, né, em duas coisas. Na experiência, na boa experiência, como eu falei para você, essas blue zones. Isso não nos engana. Alguém em blue zone faz, pessoas que vivem 90 anos, 100 anos, 110 anos, alguém faz low carb? Ninguém. Eles comem a quantidade de carboidrato saudável. Eles não ficam usando açúcar, né? Não ficam usando porcarias. Né? Mas eles usam carboidrato na quantidade certa, nem de mais, nem de menos, entendeu? Outra coisa moderna, que tem a ver com low carb também, tá? Dieta cetogênica. Devo fazer? Que a low carb não. Né? A low carb não. O senhor falou que não, né? Tá gravado, hein? Não, tá. Perfeito, eu diria que não. É claro que toda regra tem exceção, existem situações muito pontuais em que a gente trabalha com a dieta low carb por um tempo. Agora, já a cetogênica, né, é um conceito mais amplo. Cetogênica. Você tem, por exemplo, o jejum intermitente, que ele é um tipo de... Vamos chegar nesse aí. Já vamos chegar nesse aí. Mas ele é um tipo de dieta não me cutuca que essa aqui eu quero ver se o senhor está preparado. Então é um tipo de dieta cetogênica também, intermittent fasting, né? Mas veja bem, se você tiver uma cetoacidose muito acentuada, ou seja, produzindo ácido beta-hidroxibutírico, acetacético em grandes quantidades,
você vai prejudicar esse organismo. Agora, se você tiver uma dieta cetogênica, que seja levemente cetogênica, isso vai ser benéfico, né? Então, depende de quão cetogênica ela é. Se ela produz uma cetose leve, ela vai ser boa. Agora, se ela produz uma cetose acentuada, que é o caso das low carb intensas, das high protein intensas, ela acaba sendo ruim. Então, existe uma área de O pessoal em interseção. casa entender. O que é cetose? Então, é quando você produz corpos cetônicos. Você está em jejum ou você está fazendo uma dieta muito rígida. Por exemplo, você gasta 2.500 calorias e está ingerindo 300 calorias. Quer dizer, você tem 2.200 calorias de gap. Né? Então, você está comendo muito pouco, está fazendo um regime de fome. O corpo ele precisa tirar esse combustível de algum lugar. Então, ele começa a queimar seus músculos, começa a queimar sua gordura, né? Começa a queimar primeiro o glicogênio, depois vai para a gordura e depois vai para o músculo. E ao queimar essa gordura, ele produz corpos cetônicos. É o que dá aquele mau hálito, sabe? Dá aquele hálito de odor desagradável, parece maçã podre. Isso são corpos cetônicos. Quando você faz uma dieta... Então, a dieta cetogênica depende. Depende. Tá. Agora, outra coisa nova aqui, é uma coisa moderna, e eu separei e deixei aqui até por último, porque eu sou seu seguidor há muito tempo, né? Leio muito seus materiais, não li todos ainda, até porque eu acho que nem todos está muito fácil acesso. Alguns livros estão mais fácil acesso para quem está aí que recebe em casa, pelos vendedores de casa, comportadores, enfim, né? Isso é uma dúvida pessoal minha, né? Também vai me ajudar bastante para mim poder falar melhor isso em público, nas TVs que eu vou. Mas se faz muito jejum intermitente. Primeiro, que eu acho que as pessoas não entendem nada disso, nem do que é. Eu queria que o senhor, antes de explicar, eu vou fazendo perguntas sobre esse tema, mas eu queria que o senhor me explicasse detalhadamente, até porque eu sei que o senhor publicou agora um livro digital, né? Foi isso? Sim, isso. Um livro digital sobre esse assunto. A gente já vai falar como a pessoa pode ter esse livro. Eu achei até interessante esse trabalho. O que é jejum intermitente? O que essa palavra intermitente significa? O que é isso? Porque jejum, eu sei, é ficar sem comer. Jejum tem o jejum da Bíblia. Por que intermitente? O que é isso aí? Então, Tiago, você tem que ter nas 24 horas um período para dormir, né? A gente falou. E tem que ter um período para ficar acordado. A gente chama isso de ciclo circadiano. E nas 24 horas também você tem que ter um período para comer e um período para ficar em jejum. Só que as pessoas ficam muito mais tempo comendo do que não comendo. E isso prejudica o metabolismo. Que hora que eu tenho que ficar em jejum, então? Então, nós deveríamos ficar em jejum nas 24 horas pelo menos 12 horas. De 12 a 14 horas, pelo menos, nas 24 horas. Como às 8 da noite, só vou comer 8 da manhã, por exemplo. Pode ser dormindo, não, né? Isso, 8 horas, come às 8 da manhã. Ou, como lá na Lapinha, eu estou falando muito de lá, a gente faz o jantar às 6, as pessoas jantam às 6 da tarde, e tomam o café da manhã às 8. São 14 horas de jejum. Isso dá um repouso, dá um descanso. Isso faz parte do jejum. Isso faz parte do jejum. Esse é o que nós chamamos... Já está dormindo, descansando, já está descansando automaticamente, ainda não tem nada para digerir. É isso aí? Isso. Você dá um repouso para o seu metabolismo. Então, o seu metabolismo se renova através da autofagia. A autofagia foi estudada pelo Yoshinori Oshumi, Prêmio Nobel de Medicina de 2016. O que é autofagia? O que é autofagia, para o povo entender? O que é autofagia, para as pessoas entenderem? É a célula se renovando. É o rejuvenescimento celular. Então, entendeu? Quando eu durmo bastante, quando eu fico sem comer bastante, a minha célula se rejuvenesce. Tá? Intermitente por quê? O que é intermitente? O que é intermitente? Porque você tem um período que você fica comendo e um período que você fica em jejum. Comendo em jejum. Então, tem o período do dia, das 24 horas, que a gente chama de jejum do ciclo circadiano, das 24 horas, e tem o jejum semanal, veja bem, que é circaseptano. Nome esquisito, né? Circaseptano. Então, o jejum da semana seria um dia, 2 dias, em que você ficaria em jejum, ou você, tomando apenas água, né? Para quem consegue, não é para todo mundo. Não é para todo mundo, repito, tem contraindicações, nem não é todo mundo que aguenta.
não é todo mundo que tira benefícios disso, entendeu? Mas você pode, em vez de ficar em jejum nas 24 horas, você pode tirar uma refeição, não tomar o café da manhã ou não tomar o jantar. Mas eu repito, isso aí não é para todos. Tem contraindicações. Ô, doutor Bori, uma pergunta. O que que eu vou ter de benefício fazendo jejum intermitente? Seja seja firme nisso aí, porque eu preciso saber. Entendi o que que é jejum intermitente. Agora, o que benefício que eu vou ter? Olha, primeiro, ajuda a Eu entendi o emagrecer. descanso ali, né? Mas quais o benefício? Para a questão de glicose, gordura, enfim. Perfeito. O primeiro benefício é ajudar a controlar o peso. Eu tenho milhares de pacientes, né? E aqueles Emagrece? que conseguiram, sim, emagrece. Ou seja, aqueles que conseguirem incorporar o jejum intermitente à rotina, a sua rotina, a questão é incorporar a rotina. O problema, Tiago, é que as pessoas estão vulgarizando o assunto do jejum intermitente, estão vulgarizando, né? Não quer dizer que você fazendo jejum intermitente, você pode comer o que quiser. Não, a dieta tem que ser saudável, né? E você incorporando a sua rotina, ele diminui o apetite, né? Ajuda você a se manter sem Diminui o fome. apetite. Ajuda a diminuir, controlar o apetite, né? Ajuda a controlar o apetite, né? Ou a gente chama de modulação do apetite, quer dizer, nem de mais nem de menos, equilibra. Ele Doutor ajuda a Bori, não é diminuir o difícil colesterol. fazer. Não, não é difícil, é super fácil, é super tranquilo. Mas o É que importante é que na mente das pessoas, doutor Borinha, esse assunto aqui é complexo, mas não é. Quer dizer, é complexo na ciência, mas no fazer, não. Agora, tem gente que fica um pouquinho a mais. Tem um tempo, tipo, então, paro às 6, pego às 8, dá 10. Se eu quiser ficar até às 10, ou já não faz mais bem também. aí a resposta é depende de cada caso, né? Mas o que é o Depende bom? do Para todo mundo. Para todo mundo, isso aqui já tá bom, melhor que nada. Vamos dizer assim. para todo mundo 12 horas. O estudo científico recomenda 12 horas para todo mundo, com exceção de pacientes diabéticos que usam insulina, pacientes diabéticos descompensados, gestantes, Peraí. crianças, pessoas Quem muito não pode idosas, fazer o jejum intermitente, diabético, que usam insulina. Agora, se que o usa insulina. diabético ele estiver bem compensado, por isso eu digo, depende de cada caso, né? Eu tenho diabéticos que fazem, mas eu estou acompanhando eles. Ele tem que ter um acompanhamento médico, senão ele vai ter hipoglicemia, ele vai passar mal. Então a gente vai aumentando esse tempo aos poucos. Ele não entra assim de cara num jejum de 12 Tá. horas. Quem mais Se não ele não pode? Quem mais conseguir. não pode? Gestantes, né? Obviamente. Tá, mas o diabetes tipo 1 não pode, mas o 2 Ele, pode. ele até pode, mas com acompanhamento médico, com acompanhamento Tá. profissional, porque senão Tem ele que ter pode alguém entrar em ali. Tá. hipoglicemia. Entendi. Hipoglicemia, né? Tem que estar ligado. Próximo. Quem também não pode? Fora gestante. Pessoas idosas, por exemplo, o idoso, ele não está acostumado com isso, né? Ele já tem aquele hábito de longa data, né? Então ele entrar de sola num tipo de dieta muito diferente, ele não está acostumado a fazer isso, ele Então eu posso pode se jantar às 8 meter. da noite, janto às 8 e só como às 8. Isso é um jejum É, intermitente. é um tipo de, é o mais simples de todos, é o mais básico de todos. Mas É já tá para bom. início de conversa. Esse é para início de conversa, entende? Doutor Mas Boy, você pode avançar. o senhor Oi? preparou um material sobre isso, foi isso? Preparei. Como é Preparei que um a pessoa material. pode adquirir? Eu não sei se é para vender, eu não sei se é um presente, eu não sei bem. Como é que a pessoa pode ter esse material para ser bem explicadinho para ela? Com É. certeza deve ter bem explicado. Se ela entrar lá no Instagram, na nossa página, Doutor Boarim, com M de mamãe no final, ou lá no Tá. nosso site, Doutor DR, né, Boarim, com M de mamãe no final, ele vai encontrar e ele pode baixar gratuitamente, né, ali tem um e-book sobre o jejum intermitente, gratuitamente, né, e Dá para imprimir, posteriormente, se a pessoa quiser ler em casa, ela pode imprimir. isso está bem objetivo, como a questão do emagrecimento, a questão do diabetes, prevenção de doença cardiovascular, né? O jejum intermitente tem muita utilidade, né? Então Tá. ali ele pode baixar e No nós vamos seu, no lançar em seu, breve, Tiago, vamos lançar em breve, né, um curso, né, para a pessoa se aprofundar nesse assunto, para fazer da maneira certa, não dessa maneira avacalhada que eles vêm ensinando por aí, né? De uma maneira Entendi. correta, adequada para melhorar a saúde. E não Tá, doutor com Guarim. objetivo exclusivo de emagrecer e secar, nada disso. O objetivo é saúde, é bem-estar, né? Então, o e-book eu encontro no seu Instagram, deve ter um linkzinho, né? Que vai direto para esse e-book. No site, eu não tenho certeza se no Instagram, mas no site, Dr. Boarim, né? Procure lá, vai encontrar.
Lá tem o... Ou, de repente, a gente pode passar para você fazer um link, não sei. Aí é com o nosso amigo lá que mexe com as mídias sociais. Eu não sou muito Internet, tá. entendido desse assunto, não. O senhor tem previsão de quando vai lançar Mídias. esse curso? Olha, eu creio que em breve, questão de semanas, viu? O curso Ah, sobre o jejum intermitente. Questão de semanas. ô, doutor Boarim, foi incrível. Eu não sei o que dizer, porque eu estou aqui, aprendi muito, né? Que bom. Nós temos hoje 2 milhões de seguidores nas redes sociais, graças a Deus, graças a essa base que a gente teve, né? Tanto do senhor, quanto de uma forma mais simples, mas muito prática, do Tomé, né? Sim, sem dúvida. Pioneiro, Do pioneiro. Elias. Eu lembro bem também daquele que escreveu um livro que saiu muito também, foi o Luiz, é Viva Melhor, o livro dele, eu não lembro o Luiz nome dele, é Costa, né? Luiz, é o Có. Então, eu tive esse privilégio, né? O Balbach, né, que foi um Opa! grande escritor É um dos nessa pioneiros área. também. E eu sou só aluno, né? A gente fala com muita autoridade porque pega esse conhecimento de vocês e eu fiquei maravilhado com esse jejum intermitente. Eu vou baixar o seu e-book, se eu me permitir. Eu Claro. achei um produto muito caro para ser barato, de ser grátis, entende? É uma graça que o senhor está dando para o povo mesmo. Isso aí, qualquer um não nem perderia tempo de escrever uma coisa e dar gratuito para as pessoas, né? Eu queria que as pessoas conhecessem muito o seu trabalho, que elas... Eu, particularmente, já melhorei de algumas coisas de saúde lendo seus livros. Uhum. Trabalhei muito tempo como terapeuta. Hoje tive algumas formações longe do seu conhecimento, mas a gente teve, né? Eu estou muito feliz por essa oportunidade que o senhor deu para a gente aqui. E eu queria pedir a permissão, ao vivo aqui já, né, para eu baixar essa parte do jejum intermitente e colocar Certo. na semana que vem no meu Facebook e no meu YouTube. Se o senhor Opa, permitir, a gente claro, com corta todo aqui prazer. e posta Viu, lá para as Tiago? pessoas. Coisas boas merecem ser divulgadas, né? Poxa, com o maior prazer. Tem algum telefone ou só site mesmo que o senhor queria passar? É, através do site mesmo, através do site, através do Instagram, Tá, através do essa Facebook. clínica da Lapinha, se o pessoal quiser também ir lá, eu acho que o senhor só dirige lá, não sei se é o dono, não sei, mas é um trabalho bonito, dá para falar também deles aí. É, eu não sou o Como é que é o dono, eu sou site deles, apenas o o, site? o diretor clínico, né? O site é Tá, www.lapinha, que é lapapequena.com.br. Né? Está entre os melhores spas do mundo. Aliás, já ganhou vários prêmios, como o melhor spa do é mesmo. Brasil, melhor spa das Américas, ganhamos até dos Estados Unidos. Né? Quer dizer, realmente um espaço Tem privilegiado. ajudado. Quem quiser, entra lá no site, veja as fotos e vai ficar deslumbrado com a beleza do lugar. E você, Tiago, está convidado para nos visitar lá. Doutor Boren, Deus te abençoe, continue esse trabalho, vou postar esse vídeo nas minhas outras redes sociais e já Uhum. fico aqui de antemão, né? Um dia, se o senhor tiver um tempinho, alguma coisa assim, tira um tempinho, Thiago, pede para o seu assessor, Thiago, ou fala com o Thiago lá, para nós falar de algum tema de saúde. Para mim vai ser uma aula e para as pessoas que me seguem. Nós temos muitos seguidores e eu tenho muita preocupação nessa que o senhor falou, sabe? Colesterol faz bem ou faz mal, as pessoas estão sem direção. Eu gostaria que o senhor pudesse, de vez em quando, ajudar a gente. Não prometer que o senhor é muito ocupado, mas de vez em quando ajuda a gente. Tá bom, querido? Será um prazer, viu, Tiago? Porque essa é a nossa missão, né? Eu fico, E a gente me sinto precisa privilegiado. Deus, realmente desempenhar bem esse nosso papel, né, na face da terra. Colocar a cabeça no travesseiro, dever cumprido. Grande abraço, Tiago. Tudo de bom. Deus te abençoe, meu querido. Fique na paz. Igualmente. Tchau, tchau. Tá. Então tá aí, minha gente. Que aula, né? O que eu vou dizer para vocês, né? Eu sempre ensino, hoje eu aprendi coisas inacreditáveis, né? Tem muita gente pedindo o nosso livro, mas hoje, gente, se quiser o nosso livro, Curas Extraordinárias, você entra no nosso site ou entra no 489-9632-8023 e você vai conseguir o nosso livro e também a nossa lista dos 5 alimentos que pode salvar a sua vida na época do coronavírus. Eu tenho muito a agradecer a Deus e principalmente o Dr. Boarim que veio aqui agora com a gente. Sigam ele, eu sigo ele. Eu gostaria que você fizesse isso também, seguisse.
É um dos únicos profissionais que eu não vejo pedindo para seguir, pela veracidade dele, pela seriedade dele. Sigam o Dr. Boarim, vocês vão ter um privilégio muito grande, de grandes conhecimentos. E se você quiser ganhar de presente esse e-book, você não vai pagar nada. Eu não sei o que falar, né? Um profissional desse. Fazer um livro digital e não cobrar nada da pessoa, é sem palavras, é um grande presente. Você digita aí Dr. Boarim no Instagram, o site, vai aparecer site, vai aparecer tudo, e vai conseguir esse material, tá bom? Deus abençoe você que está aqui, fique com Deus e até uma próxima.